Oi, tudo bem? Estamos começando com mais um vídeo informativo aqui no nosso canal Podologia Assistida e a gente hoje vai continuar falando, né, que eu já postei um vídeo aí sobre diabetes, a gente vai continuar falando sobre o pé diabético, tá bom? Então hoje eu vou falar para vocês, a gente vai abordar um tema que se chama Síndrome do Pé Diabético, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. É um vídeo curto, mas que é de bastante informação para vocês, tá? Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para você estar aí se inscrevendo aí no nosso canal, tá? Aí embaixo aí tem a partezinha para vocês se inscreverem e vocês estarem aí ativando a notificação para quando chegar vídeo novo vocês estarem recebendo aí, assistindo nossos vídeos informativos, tá bom? Eu sou Renata Leandro, formada em Podologia, e a gente vai começar com mais um vídeo informativo hoje aqui para vocês. Tá? Vamos falar um pouco sobre síndrome do pé diabético, tá bom? O que seria síndrome do pé diabético? É um quadro aí que os diabéticos adquirem, né, infelizmente, por questão da diabetes aí, tá bom? A gente sabe que a diabetes é uma doença que vem aí acometendo aí mais de 10 milhões de pessoas, tá? São de 5 a 10% da nossa população são diabéticos, tá bom? Então, assim, é um quadro grande e algumas pessoas nem sabem que tem diabetes, que são portadoras, né, da diabetes, mas assim, é um quadro assustador, vamos falar assim. São mais de 10 milhões de pessoas. Então a gente precisa estar sempre aí sendo conscientizado de como cuidar quando você descobre que você é diabético. Então existem vários fatores aí que fazem com que a gente preste muita atenção. E um dos fatores aí que a gente tem que estar sempre atento aí é do pé. Tá? Então nós aí, profissionais da podologia, estamos aqui para alertar os nossos pacientes diabéticos, orientar os nossos pacientes diabéticos e cuidar dos nossos pacientes diabéticos. Eu costumo dizer que os pacientes diabéticos, quando eles chegam na minha clínica, eles têm um cuidado especial, um atendimento especial, mas não porque eles são melhores do que os outros. Não, é porque eles precisam realmente de um cuidado especial, tá? A gente sabe que quando a pessoa ela tem diabetes, ela perde a sensibilidade dos pés, né? Então a gente sabe disso e o que a gente faz? A gente orienta as pessoas por perder essa sensibilidade para que eles venham cuidando melhor dos pés, tá? Então a gente vem aí falar sobre a síndrome do pé diabético. O que eu quero deixar hoje para vocês, assim, bem explicado, é que tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, tá? Precisam de um cuidado especial. Ah, não é só no tipo 1 ou no tipo 2 que você vai precisar de um cuidado especial, não. É nas duas qualidades aí de diabetes, vamos falar assim, tá? Tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, o excesso de glicose, né, que a gente chama, a glicose, quando ela é produzida em excesso, ela se torna tóxica, tá bom? Então ela se torna tóxica e ela se torna prejudicial. Por conta disso a gente estuda a diabetes. Então, a partir daí, ela sendo tóxica, ela vai causando inflamação nas artérias, nos nervos, nas veias, tá bom, gente? E isso vai descendo para os pés. E o que acontece? Quando ela vai causando esse tipo de inflamação, ela vai mortificando, matando as células. E isso causa vai faltando oxigênio na veia, nas artérias, tá? E nas células vai faltando oxigênio. Falta o oxigênio, é morte das células. Quando morre a célula, perde a sensibilidade. Morreu a célula, perdeu a sensibilidade. A falta de oxigênio nessa parte causa o quê? Ferida. Tá bom? Eu espero que tenha sido bem explicado aí. Então a falta de oxigênio, por conta do aumento de glicose, causa feridas. Às vezes a gente fala, mas por que o diabético tem ferida? Por isso, mortificação das células. As células aonde está tendo um nível maior de glicose, ela vai morrendo. Entendeu, gente? Então é isso que acontece. A diabetes causa esse tipo de trauma, infelizmente. É onde que acontecem as feridas aí, e vocês acabam aí tendo essas feridas aí por conta de falta de oxigenação,
tá bom? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Quando acontece isso, é porque morreu as células, vai realmente aparecer feridas, tá bom? Então, o pé diabético tem que ter um cuidado maior por conta disso. Porque, às vezes, as feridas aparecem por conta disso e também, às vezes, por traumas também, tá, gente? Então, a pessoa diabética aí, ela pisou numa pedra, ela pisou em um prego, ela andou descalço, coisa que o diabético não pode fazer, ficar andando descalço. E aí ele acaba pisando aí em alguma coisa, machucando o pé, por perder a sensibilidade, ele acaba nem sabendo que feriu o pé, tá bom? E aí, daí se desencadeia uma ferida, né? Essa ferida vai entrando num quadro aí infeccioso e acaba virando uma necrose, tá bom? A necrose é igual eu falei pra vocês, é a morte das células. E essa necrose aí, ela vai evoluindo, infelizmente, ela vai evoluindo e ela evolui para uma amputação. Então é bom que a gente tome muito cuidado, tá bom? A síndrome do pé diabético, que eu acabei de falar para vocês que a gente vai abordar esse tema hoje, que a gente já está abordando, é isso, tá bom, gente? A síndrome do pé diabético é todo esse percurso que eu falei para vocês que acabam levando a uma amputação, tá? Já foram registrados no Brasil, há 2 anos atrás foi feita essa pesquisa, tá? Hoje com certeza deve ter mais, mas já foram registrados no Brasil mais de 50 mil amputações, tá? Por conta da síndrome do pé diabético. Mais de 50 mil amputações, é um número muito grande. Então, assim, às vezes a falta de informação faz com que a pessoa chegue nesse quadro. Às vezes a falta de informação sobre como você tem que se alimentar faz com que a pessoa também chegue nesse quadro, no quadro de amputação. Então a gente precisa estar sempre informando nossos pacientes, nós que somos podólogos e que eles vêm até nós, que procura a gente sempre tem que estar informando para eles todos os cuidados que o diabético tem que ter. Às vezes a gente fala assim, o pé diabético, eu só vou tomar cuidado para não machucar. Não, mas lá na casa dele ele tem que tomar cuidado. No dia a dia dele ele tem que tomar cuidado, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo explicativo para vocês, tá bom? A síndrome do pé diabético infelizmente, esse quadro evolutivo aí que leva a uma amputação, que leva a uma necrose e depois a uma amputação, tá bom? A necrose é a morte das células. Falta oxigênio, vai criar ferida. Machucou o pé, não tem sensibilidade, pode evoluir para um quadro infeccioso e depois chegar numa necrose e realmente, infelizmente, chegar numa amputação. Então, assim, se cada dia a gente conseguir conscientizar mais o diabético que ele precisa tomar um pouco mais de cuidado com a vida dele, com o pé dele, vai ter menos amputação. Então, assim, a alimentação é muito importante. Você tem que se alimentar. Mas qual é o alimento que eu tenho que comer? Você tem que se alimentar com comidas com baixo teor glicêmico, tá bom, gente? O menos glicêmico possível, tá? Evitar massas, pães, refrigerante, doces, todas essas coisas aí. Então, tipo, quanto mais vocês tomarem cuidado com a alimentação de vocês e com o calçado de vocês, quanto mais a gente tomar cuidado com a questão de sapato apertado. Diabético não pode usar sapato apertado, diabético tem que usar sapato folgadinho, tá bom? Diabéticos não podem usar meias que existam costuras grosseiras, que venham apertar o pé, que pode abrir uma ferida ali por conta da pele já ser sensível, tá? Diabéticos não podem ficar colocando o pé dentro de bacia de água, porque aumenta a maceração, e essa maceração pode causar a frieira entre os dedos, tá? E essa frieira pode evoluir aí para uma ferida, ela pode abrir uma fissura e evoluir para uma ferida. E aí entra todo aquele processo que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, assim, o diabético ele tem que estar sempre esperto, ele tem que namorar os pezinhos dele, tá sempre olhando, ver se o pé dele tá tudo em ordem, se não tem nenhuma feridinha, se tiver vamos cuidar, tá? E um fator muito importante que o diabético precisa saber também é que quando o diabético tiver uma ferida no pé, ele tem que evitar remédios que sejam à base de iodo, tá bom, gente? Mas como assim? Porque iodo, todos os remédios que são à base de iodo, eles trazem uma falsa cura, e aí pode camuflar o estado de infecção, e aí o diabético não saber se ele está avançando no estado de infecção.
Então todo remédio que seja à base de iodo, vocês precisam evitar, tá bom? E aí vocês se informam quando vocês forem no médico, porque o diabético tem que estar fazendo tratamento constante com o médico. Nós podólogos cuidamos de toda a parte da saúde ali, dos periféricos, dos pés, a gente cuida de tudo, mas o diabético ele precisa estar indo no médico, ele precisa estar indo lá no médico dele fazer o controle da glicemia, tá bom? Como eu faço o meu controle da glicemia? Vai fazer o destro, vai lá, furar o dedinho lá e vai fazer o destro, para ver qual que é o seu nível glicêmico. Outra coisa muito importante, quando você for fazer o destro, você tem que estar no mínimo aí 8 horas em jejum, tá bom, gente? Você estando 8 horas em jejum aí para adultos e 3 horas para criança, vocês conseguem ter um resultado certeiro, aí, um resultado eficaz do seu nível glicêmico, tá bom? Quando você for fazer o destro e você for ter o resultado abaixo de 100, você tá tranquilo, você tá tranquilo, tá tudo certo, tá? E se você fizer esse exame, mesmo em jejum, deu às 8 horas, você tá em jejum tudo certinho e de repente deu 126, acima de 126, você tem um quadro de diabetes, tá bom? Então acima de 26 é um quadro de diabetes. Então a partir daí você precisa repetir esse exame no outro dia. Você vai fazer a mesma coisa, vai ficar 8 horas em jejum de novo. Quando você for fazer lá o seu exame, você vai lavar bem as suas mãos. Você vai tirar toda a bactéria que existe na mão, passar o álcool e depois você vai lá fazer de novo o destro lá no seu médico. Você fez o destro, se mesmo assim no segundo dia der 126 a sua taxa de glicemia, aí sim, você pode ter certeza que você está com quadro de diabetes, tá bom? Então, vamos começar a se informar melhor aí. Nós estamos aqui para informar vocês aí do que é a diabetes, do que é a síndrome do pé diabético, do que é o quadro de diabetes e quando não é um quadro de diabetes. Nós estamos aí para cuidar de você que é diabético e precisa de um cuidado especial no pé, tá bom? Estamos aí para isso. Nós podólogos somos formados e a gente trabalha na área da saúde, tá bom, gente? Então, às vezes a gente é confundindo um pouco com manicure, porque a gente já vem de uma linhagem que a gente era manicure e a gente depois se formou a podologia e as pessoas às vezes misturam um pouquinho. Mas nós podólogos somos doutores dos pés. Então a gente aqui está na condição aqui de protetor de vocês. A gente tem que estar informando vocês por conta de todas essas informações aí que às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não é informado da taxa de glicemia, a gente não é informado do que é um síndrome do pé diabético, a pessoa que já tem diabetes, a gente não é informado o que causa diabetes, tá? Um dos sintomas assim muito claros assim para as pessoas que ainda não sabem que são diabéticos e precisam saber, um dos sintomas importantes é a fome excessiva. Você tá lá, você quer comer toda hora, existem os quadros de ansiedade? Sim, mas junto com a fome excessiva vem outros sintomas, que é que você bebe muita água, tá bom? Você bebe muita água e você urina muito. Então tá aí um dos 3 fatores muito importantes que os 3 sintomas aí importantíssimos que vocês precisam estar sempre atentos, tá bom? Excesso de fome, excesso de beber água e excesso de ir ao banheiro fazer xixi. Então esses fatores, em alguns casos, as pessoas começam a perder peso. Elas vão perdendo peso e aí vão no médico e fazem os exames porque tem medo e acaba descobrindo que tem diabetes, tá bom? Então eu espero que esse vídeo seja um vídeo informativo para vocês. A gente vai estar aqui sempre postando vídeos informativos, tá? Na área da podologia, que é a minha área. Então eu venho aqui sempre falar um pouco mais sobre patologias e sobre tratamentos que se deve ser feito aí dentro da podologia para que você possa ter uma vida mais saudável. Hoje a gente está dando ênfase e está dando uma atenção especial aos diabéticos, tá bom? E a gente vai estar sempre aqui respondendo perguntas de vocês, tirando dúvidas de vocês e fazendo com que vocês tenham uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor para se viver, tá bom? Então, fico por aqui com esse vídeo informativo, agradeço a atenção de todos e o carinho de todos e eu peço mais uma vez, se inscrevam no canal e sempre que chegar alguma notificação para vocês, será um vídeo de muita importância e de informação importante para que vocês vivam uma vida melhor, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.